A expectativa para o UFC Casabranca, onde veremos o Índio Poatan fazendo história mais uma vez, é tanta que a gente está deixando passar batido aí para esse próximo sábado o brasileiro Gabriel Bonfim, o famoso Marretinha, fazendo a luta principal contra Belal Mohamed. Para ser honesto, eu não sei se é bom ou é ruim para ele estar liderando o card que antecede o UFC Casabranca. Esse card do Marretinha é igual calcinha, não é o que a gente quer, mas tá quase lá. Não sei se eu deveria estar falando isso, mas tudo bem, já foi cancelado com sucesso. O card preliminar ele tá recheado de brasileiros, começando aqui com a Kathleen Souza, a esquentadinha, contra a Ariane Carnelossi. Uma revanche, a Ariane já venceu a Kathleen Souza lá em 2019, ainda fora do Ultimate. No UFC, as duas estão com o mesmo cartel, 3 vitórias e 3 derrotas para cada uma. A Kathleen levemente favorita, mas esse favoritismo da Kathleen é justamente porque ela venceu em seu último combate, venceu a Bruna Brasil, enquanto a Ariane foi finalizada pela Thalita Alencar. As duas estão na mesma situação, nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Todo mundo vai perder, como diria Dilma Rousseff. Essa luta tá valendo emprego, e quem perder, muito provavelmente, vai fazer uma visitinha ao RH. Mas eu vou de Kathleen Souza pelo time de luta. Ela já fez uma luta esse ano, onde venceu aí a Bruna Brasil, uma boa atleta da Fighting Nerds, inclusive. E enquanto a Ariane, ela só lutou em 2025, quando foi finalizada pela Thalita. Próxima luta da noite, nós temos aí a brasileira Geisla Chaves enfrentando Yunesi do bem. Ainda bem que ela é do bem, né? Do mal. Que piadinha bosta. Não tem muito o que falar sobre esse combate. A Geisla, ela tá estreando no UFC invicta, 6-0, enquanto a do bem, ela já fez a sua estreia na organização e acabou perdendo. Essa luta eu não faço ideia de quem vai ganhar, mas eu vou ficar com a favorita, a Geisla Chaves. Ambas têm trocação, tem nocaute, mas eu vou ficar com a Geisla só porque é brasileira mesmo. Próximo combate, Joanderson Brito, o Tubarão, enfrenta Jordan Levy. Cara, o Joanderson Brito é um lutador excelente, extremamente habilidoso. Acompanho os sparring dele aí com o Mel, que gosta de ver. O cara gosta de sair na mão, mas sempre toma umas decisões questionáveis. E essas decisões nem sempre ajudam ele aí. Na verdade, quase sempre dá ruim pra ele na hora da luta. Ele tem um QI um pouco duvidoso aí quando tá lutando. Perdeu pro Ilya Gomi por decisão dividida em uma luta que claramente era pra ele vencer. Perdeu também para o Pat Sabatini. São lutadores que muito menos habilidoso que ele. Vem de vitória para Isaac Thompson, também por decisão. Enquanto seu adversário, o Jordan Levy, ele tem o mesmo cartel que o Tubarão, 6 vitórias e 3 derrotas. É um bom cartel, né, pelo tempo que ele tá na organização. E vem de 2 vitórias seguidas, finalizou o Kurt Holobausch no primeiro round com o Anaconda Choke e em seguida ganhou do Adier Del Valle por decisão unânime. E inclusive ele ganhou bônus da noite aí quando finalizou o Kurt. O Joanderson, ele tá favorito, eu concordo com as odds. Acho ele muito mais lutador e eu vou de Tubarão nessa, né? Sendo brasileiro, brasileiro até o fim. Priscila Cachoeira contra Chelsea Schindler. Um combate aqui que quem perder provavelmente vai fazer uma visitinha no RH, demitida. Ambas estão com cartel irregular na organização. A Priscila 5 vitórias e 8 derrotas, sendo que nos seus últimos 5 combates ela perdeu 4 e venceu apenas um, que foi o nocaute sobre a Josiane Nunes, nocautaço inclusive. Não tem muito o que falar sobre a Priscila, ela tem uma história de vida muito bonita aí, de superação, né? Vivia no mundo das drogas e usou o esporte, através do esporte ela se recuperou e hoje é porta-voz aí para outras pessoas, né? Para ajudar outras pessoas que sofrem da mesma situação que ela já passou, que ela já enfrentou. E vai enfrentar a Chelsea Schindler, que também está com cartel irregular. A Chelsea no UFC ela tem 2 vitórias e 3 derrotas. Muito provavelmente vai ser demitida aí se perder. Tô torcendo pela brasileira, principalmente pela história que ela tem. Não é uma lutadora excepcional. Logo no início da carreira dela aí, ela emplacou boas vitórias. Acho que, se não me engano, 8 vitórias seguidas. Mas, infelizmente, não vem tendo um bom desempenho aí na organização. Esperamos que ela consiga fazer uma boa performance e se manter na organização aí, principalmente para estar ajudando aí nos projetos sociais qual ela está envolvida. As odds estão bem equilibradas, mas a gente vai de Priscila Cachoeira, a garota zombie, torcendo por ela aí. Em seguida nós temos o brasileiro Bruno Silva, o Bruno Bulldoguinho. Eu considero o Bulldoguinho um excelente lutador. Ele, infelizmente, está com cartel não tão bonitinho aqui na organização, 5 vitórias e 5 derrotas.
porém perdeu para quem? Charles Johnson, um atleta muito bom, ele perdeu decisão dividida. Também perdeu para Joshua Van, que é o atual campeão da categoria. E vai enfrentar Edgar Chairez, que assim como o Bulldoguinho é da trocação, gosta de trocar porrada. Mas o Bulldoguinho, ele é do boxe, é muito melhor que o Edgar. Ele tá no cartel no UFC aí com 3 vitórias e 2 derrotas. Vem com 2 vitórias seguidas sobre Felipe Bunes e CJ Vergara, que ele finalizou no primeiro round com o Mata-Leão. O Bulldoguinho levemente favorito, mas na minha opinião deveria estar com favoritismo ainda maior, porque é um lutador muito melhor na trocação. O ambos vai sair na porrada ali. E o Bulldoguinho tem uma mão muito pesada, tem uma verdadeira bomba na mão direita. E provavelmente o Chairez vai dormir sem sono. Em seguida nós temos o Marcos Megui contra John Yanes. O John, ele está extremamente azarão neste combate. E eu concordo com as odds, porque o Megui, cara, ele é extremamente habilidoso. Um lutador que vinha hypado aí no UFC. Acabou tropeçando contra o Petr Yan, mas eu acho que foi porque o UFC colocando ele para dar um passo maior aí que a perna. Porém, ele perdeu por decisão, né? Decisão unânime para o cara que é atual campeão. É aquela velha história de perdeu, mas perdeu para quem? Ele, desde quando entrou na organização, ele já entrou finalizando com o Mata-Leão, né? Depois, em seguida, ele nocauteou. Depois, ele venceu o Gaston Bolanos também com nocauteou. Venceu o Jonathan Martinez por decisão. E depois ele acabou perdendo para o Petr Yan aí. Mas luta claramente colocada aí para ele jambrolhar o John Yanes. O John Yanes, ele tá com 2 lutas no UFC, ganhou uma e perdeu outra, e simplesmente foi jogado aos leões aí. Então vamos ficar com o favorito aqui, Marcos Megui, por nocaute. Abrindo o card principal, nós temos aqui Ivo Baranieski enfrentando Júnior Tafa. Meu irmão, onde é que esse Júnior foi se meter, cara? Ele é um lutador muito ruim. O Ivo, cara, ele entrou no UFC, jambrolhando geral, inclusive vem invicto aí na organização. E ele iria lutar com outro cara aqui, ele iria lutar com o Billy Elacana. O Billy saiu da luta e o Júnior simplesmente pegou. É muita coragem. Ele simplesmente vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vitórias seguidas. Eu já posso considerar 9 vitórias seguidas, porque ele muito provavelmente vai nocautear o Júnior Tafa. Desde que entrou no UFC, ele nocauteou no primeiro round o Ibo Aslan e em seguida o Austin Lane com o gancho de esquerda e socos no ground pound. O Júnior Tafa, ele não vai passar dos 30 segundos do primeiro round, é o que eu acho. Acho que ele realmente pegou uma pedreira aí. Cartel muito ruim no UFC, 3 vitórias e 5 derrotas. Eu não sei por que ele ainda não passou a mão no trigo. Vem de uma vitória aí sobre o Kevin Christian, que é um lutador mediano também. E antes disso ele tinha perdido pelo Billy Elacana por submissão e pelo Tuco Toucos. Então vamos de Ivo Baranieski, sem dúvida alguma. Próxima luta da noite, Alessandro Costa contra Metchnell. Luta mamão com açúcar aí pro parceiro de treino do Diego Lopes, o Alessandro Costa. Ele que vem de vitória, mas tinha perdido para o Alden Coria. Infelizmente ele acabou se lesionando aí, acabou machucando o pé e foi nocauteado. No UFC ele tem 3 vitórias e 3 derrotas, um cartel empatado. Provavelmente vai voltar ao caminho das vitórias aí, porque o Metchnell é luta fácil para o Alessandro. O Alessandro é favorito, porque o Metchnell ele tá com 7 vitórias e 8 derrotas na organização, um cartel totalmente irregular. E ele vem de 1, 2, 3, 4, 5, simplesmente 5 derrotas nas suas últimas 6 lutas. Provavelmente perdendo, e vai perder para o Alessandro Costa, vai passar no RH e ser demitido. Então vamos de Alessandro Costa, o brasileiro mexicano, parceiro de treino do Diego Lopes. Em seguida temos o Bryce Mitchell, que aparentemente o UFC soltou a mão dele, ele que era muito querido na organização, mas após falar muita bobagem aí, você sabe do que eu tô falando, apoiar um certo senhor bigodudo aí, né? Ele está sendo aqui colocado para lutar no Apex contra Santiago Luna, um lutador extremamente decisivo que vem com 2 vitórias na organização. Os seus últimos combates foram todos por nocaute ou finalização. Não sei por qual motivo o Bryce Mitchell tá favorito, né? Não sei se é por conta do histórico dele na organização, mas o Santiago Luna, cara, ele tá invicto e é um lutador decisivo, aí um cara finalizador. Todos os seus combates, como eu já falei, foram
vencidos por nocaute ou finalização. Em seguida nós temos Farizian contra o Tonola. Farizian, ótimo lutador, para mim um dos melhores prospectos aí do 70 quilos. Vai enfrentar o Tonola que tem um cartel até bom na organização. Ele tem 4 vitórias e 1 derrota, sendo que ele vem de 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas. Ele acabou perdendo para o brasileiro Nicolas Mota na sua estreia, mas emplacou essas vitórias aí, ganhou confiança e simplesmente vai pegar o Farizian, que é um ótimo lutador, cara. O Farizian, ele tá com cartel no UFC de 8 vitórias e 2 derrotas, sendo que a derrota ele foi pego ali no vacilo que ele deu para o Terence McKinney no Mata-Leão, e logo após ele emplacou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias seguidas e muito provavelmente vai vencer o Tonola com facilidade. Ele é favorito, inclusive eu tô olhando aqui, ó, ele venceu o Nazim Sadikov, um lutador muito bom, um excelente lutador que vinha aí também prospecto e foi nocauteado aí pelo Farizian. E muito provavelmente o Farizian vai nocautear o Tonola. É levemente favorito e a gente concorda plenamente. Vamos do Farizian por nocaute ou finalização. Como main event nós temos Edman Shahbazyan contra Brendan Allen. Edman Shahbazyan tem um cartel de 9 vitórias e 5 derrotas no UFC. Vinha ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. É um lutador bom, mas que cansa muito rápido na luta. Todos os combates que ele perdeu aí, ele acabou sendo nocauteado ou finalizado justamente porque cansou. Emplacou aí 3 vitórias seguidas sobre Dylan Book, André Petroski e André Muniz. Só que agora ele vai pegar Brendan Allen, 14 vitórias, 4 derrotas do UFC. Um lutador excelente, acabou tendo alguns tropeços aí, porém voltou ao caminho das vitórias, venceu o Marvin Vettori e o Reinier de Ridder. E agora ele vai pegar o Edman Shahbazyan pulmãozinho de fumante e muito provavelmente o Brendan Allen vai levar o combate pro chão e o Edman Shahbazyan vai cansar e ele vai ser nocauteado no ground and pound ou finalizado pelo Mata-Leão. Esse é meu palpite. O Brendan Allen, ele, inclusive, gravou um vídeo, né, usando a camisa da seleção brasileira aí, agradecendo a todos os brasileiros que curte ele, que gosta do trabalho dele. E eu vou estar torcendo por ele aqui. Ele é muito melhor na luta agarrada aí do que o Edman Shahbazyan. E tem mais gás também. Luta principal da noite com o main event, Belal Muhammad contra Gabriel Bonfim, o Marretinha. O Marretinha, eu tô vendo aqui que ele tá azarão, o Belal Muhammad tá ligeiramente favorito. Porém, eu vou logo soltando meu palpite aqui. Eu vou de Gabriel. Eu não considero, como muitas pessoas, o Belal Muhammad um lutador ruim. Muita gente fala que a carreira dele foi pura sorte, mas não foi. Ele ganhou de grandes nomes. Ganhou, inclusive, do Durinho, né? Acho que não foi no seu auge, mas foi numa fase boa aí da carreira ainda. Ele que tem 15 vitórias e 5 derrotas na organização. Vem de 2 derrotas no UFC. E acabou perdendo também aí na luta agarrada, no RAF. Né? Ele perdeu para o Ian Machado Gary prospecto, provavelmente futuro campeão aí, espero, sobre Islam Makhachev. E perdeu também do Jack Madalena, que deu uma de trocador com um cara que é boxer. Mas ele teve boas vitórias aqui sobre Leon Edwards, que é ex-campeão. O Gilbert Queimaduras, o Durinho, nocauteou o Chambreri. Vicente Luque, Stephen Thompson, Demian Maia. Grandes nomes aqui ele tem no cartel. É um lutador que não vai ser lembrado aí como um lutador lendário, né? Porque muito provavelmente ele tá no final de carreira. E acredito que o Gabriel tá vindo muito mais preparado, é um prospecto, tá com muito mais fome. O Belal, ele já foi campeão, acabou perdendo logo em seguida, não durou muito tempo aí, com o posto de campeão. Mas eu sinto que ele não tá mais com a fome que o Marretinha. O Marretinha, ele tá com 6 vitórias seguidas na organização, 1 derrota. Perdeu aí pela inexperiência, que foi com tudo aí, acabou cansando e foi nocauteado pelo Nicolas Dalby. Porém, depois ele emplacou aí 1, 2, 3, 4 vitórias seguidas. É um lutador excelente e acredito que ele vai vencer sim o Belal Muhammad. Obrigado a você que assistiu até aqui. Deixa seu like para fortalecer. Deixa nos comentários também seus palpites para esse card, beleza? Tamo junto. Até o próximo conteúdo. Valeu!